Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Queremos aqui parabenizá-lo porque você está conosco no terceiro dia deste programa. Apague essa ideia e acenda a esperança. E aqui conosco está o Dr. Rogério de Paula, mais uma vez aqui nos apresentando muitas orientações sobre esse programa de como parar de fumar de vez, né, doutor? De uma vez por todas. Se Deus quiser. Muitos amigos estão aqui nos assistindo desde o primeiro dia. Se eles estão acompanhando, eu tenho certeza porque eles já tomaram uma decisão de querer largar de vez esse vício. Estão Convictos disso. O que pode ajudar mais ainda a se manterem firmes nessa decisão, doutor? Veja bem, para que uma pessoa mantenha uma decisão que ela tomou, é necessário que haja razões fortes para isso. Eu vou agora dizer 7 motivos, bons motivos, para que você mantenha essa decisão que você tomou para o resto da sua vida. Ao final deste bloco, você vai concluir e vai entender que você fez realmente uma decisão inteligente. Talvez seja a decisão mais importante dessa pessoa que está nos assistindo e participando desse curso, porque tem a ver com a saúde. E esse é o primeiro ponto que eu quero dizer. A partir do momento que você deixa o hábito de fumar, você vai ter mais saúde. Por exemplo, após 6 horas sem fumar, as células ciliadas dos brônquios já vão começar o processo de limpeza. Existem umas células no pulmão que são semelhantes a dedinhos, que elas fazem o processo de limpeza. Então elas vão começar agora a funcionar de uma forma muito mais eficaz. O enfisema pulmonar, se por um acaso ele já se instalou, ele vai estacionar e não vai progredir mais. Após 3 semanas sem fumar, os exercícios já vão ser executados com muito mais facilidade. Após 20 dias sem fumar, você vai sentir melhora do olfato e do paladar. E aí tem que ter um cuidado, porque como o alcatrão, que são um conjunto de substâncias que tem no cigarro, ele forma um tapete na língua que impede que a pessoa tenha um bom paladar. E é por isso que normalmente o fumante ele carrega mais no sal, porque ele não consegue sentir muito bem o gosto dos alimentos. Ele não tem paladar, ele não tem prazer, sensibilidade né? nessas células gustativas. E você vai receber essa orientação no devido tempo para que você não depois engorde, depois que você abandone o hábito de fumar. Certo. As gastrites e úlceras do estômago, se constatadas, tendem a melhorar e até desaparecer. Olha só. A pressão arterial começa a baixar, aqueles que são hipertensos, porque a nicotina, que é uma substância do cigarro, além de causar dependência química, ela causa vasoconstrição nos vasos. Facilita, aumenta a chance, a possibilidade de uma pessoa desenvolver hipertensão arterial. Após 1 ano sem fumar, o risco de ataque cardíaco reduz em 50%. Puxa vida. Olha, e após 5 anos se iguala aos não fumantes. Então, após 5 anos que você deixar o hábito de fumar, a sua possibilidade, a sua chance de ter um ataque cardíaco se iguala a alguém que nunca fumou antes. Isso é muito bom, não é? Com certeza, doutor, né? Quem não quer ter uma boa saúde, né? O segundo seria segurança para a família. Segurança, sem dúvida. Vocês viram no programa do primeiro dia a foto do Brian Curtis, que estava ao lado da sua esposa e de seu filhinho, já em fase terminal de um câncer de pulmão. É lógico que a partir do momento que você abandonar esse hábito, você vai trazer muito mais segurança e bem-estar para sua família. E aqui vale ressaltar, a gente precisa falar um pouquinho sobre o tabagismo passivo. O que seria isso, doutor? Tabagismo passivo é a inalação da fumaça que sai da ponta do cigarro por pessoas que não são fumantes num ambiente fechado com alguém que fuma. Olha só. E veja bem, a fumaça que sai da ponta do cigarro, ela contém 50 vezes mais agente cancerígeno do que aquela que a pessoa traga. Então, do ponto de vista de câncer, é muito pior para quem está ao lado, convivendo, inalando aquela fumaça. Nossa. Que não tem a proteção, por exemplo, proteção entre aspas, do filtro, né, de alguém que está fumando. Mas aquela fumaça que sai da ponta do cigarro, ela tem muito mais monóxido de carbono, muito mais agentes cancerígenos. E, por exemplo, uma mãe que está grávida, né? Isso também influencia no feto? Muito. A nicotina
ela é um vasoconstritor, ela diminui a circulação placentária. Nós observamos, por exemplo, que filhos de mães fumantes nascem com peso mais baixo da média, do que a média geral. A terceira razão seria harmonia e felicidade no lar. Vocês viram ontem o testemunho aqui do Adalberto, e ele até abertamente expressou para a gente que a esposa dele dizia para ele que ele cheirava a cinzeiro, não é isso? E olha, eu posso garantir para você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, a partir do momento que você tomou essa decisão, você vai perceber que vai haver muito mais harmonia, muito mais felicidade no lar, vai ser uma relação muito mais amorosa, mais prazerosa. Com certeza, né, doutor? Porque os filhos vão sentir prazer de abraçar. Sim. Né? Não vai sentir aquele cheiro de fumaça, a esposa de dar um agrado especial, Sim. né? Os amigos, você vê que a pessoa que fuma, ela fuma às vezes dentro do carro, e o carro tem um cheirinho de fumaça, né? Então, o cigarro, gente, ele causa tudo isso, mas se você evitar, vai trazer o quê? Uma harmonia, né? A quarta razão seria mais produtividade no trabalho. As pesquisas mostram que os fumantes têm uma menor produtividade no trabalho, por dois motivos óbvios: dificuldade de concentração e interrupção do trabalho, porque ele tem que sair do ambiente que ele está para ir lá fora para fumar. Um indivíduo que fuma, por exemplo, uma carteira por dia, ele vai ter que sair várias vezes para poder ir lá fora e fumar um cigarrinho. E a pessoa deixando esse hábito também, automaticamente o quinto fator seria mais dinheiro no bolso, né, doutor? Sim, sem dúvida. Eu creio que isso aí agrada a todo mundo. Com certeza. Não é? Foi feito um estudo, uma pesquisa, alguém se deu o trabalho de contar, de somar. Um indivíduo que fumou, por exemplo, durante 40 anos, 2 maços de cigarro por dia, ele gastou dinheiro, ou ele queimou dinheiro suficiente para comprar uma casa e um carro popular. Nossa, mãe, quantos carros aí as pessoas estão deixando de comprar por causa do cigarro, né, doutor? Então esse é um motivo, é uma razão muito forte, economia de dinheiro. Com certeza, né, que pode ser investido em prioridades do lar, né, em outros sonhos, em outros planos, uma viagem talvez, né? Doutor, a sexta razão seria conhecimento da dependência. Sim, veja bem, durante esses dias, aqueles amigos e amigas que estiveram conosco estão aprendendo a lidar com a situação. E essa é uma razão forte. Você agora, antes você tentava, não conseguia, mas agora você adquiriu conhecimento de como lidar com essa situação. Ora, se você já sabe como lidar com a situação, já conhece o mecanismo da abstinência, já sabe que você tem que evitar aquelas situações que vão lhe induzir a fumar, você tem bagagem suficiente para saber lidar com a situação. Isso é uma razão muito forte também. E qual seria então, doutor, a sétima razão? A sétima razão, finalmente, é que neste aspecto você está agora em harmonia com a vontade de Deus. Existe um ditado popular que diz que o cigarro é uma arma carregada que o tempo aperta o gatilho. Na lei de Deus existe um mandamento, que é o 6º mandamento, diz: não matarás. Este mandamento mostra que nós temos que ter zelo pela nossa vida e pela vida do próximo, daqueles que estão ao nosso redor. Você tomando essa decisão, a partir de agora você estará tendo cuidado não apenas com a sua saúde, mas com a saúde do próximo, as pessoas que vivem ao seu redor, seus colegas de trabalho, a sua família. Então você estará agindo agora em harmonia com a vontade de Deus. Ou seja, em vez de você estar morrendo ou se matando, né, você está vivendo. O ato de você deixar o fumo, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando, elas querem mais do que tudo ter uma vida melhor, feliz, qualidade de vida, né, doutor? Exatamente. Bom, nós acompanhamos aqui 7 razões para se manter longe do fumo. E no próximo bloco nós vamos acompanhar mais uma vez um depoimento interessante e vamos conhecer agora os segredos da vitória. Então continue conosco.
Doutor Rogério, você nos disse que parar de fumar não é difícil. O mais difícil é se manter parado desse vício, né? Primeiramente, eu gostaria que você guardasse uma frase no coração. O preço da liberdade é a eterna vigilância. A partir do momento que você deixa o hábito de fumar, é necessário que você entenda que você precisa estar vigilante. É necessário que você evite aquelas situações que vão lhe induzir a fumar. Certo. Você não pode agora bancar o super-herói e achar que você está imune a voltar novamente a fumar. Portanto, isso é fundamental. Você precisa, nesse momento, evitar todas aquelas situações que vão lhe colocar em risco de voltar a fumar novamente. Okay. Esse é o primeiro segredo. E qual seria o segundo segredo, doutor? O segundo segredo é que agora, a partir de agora, deste momento, você precisa tornar o hábito de não fumar tão forte como era de fumar. E qual seria a melhor maneira de fazer isso? Se tornando um agente de conscientização de outras pessoas. Você pode, por exemplo, contar para as pessoas que você tomou essa decisão, que você abandonou o vício. Você pode escolher uma escola do seu bairro para você dar um testemunho ali, pedir à professora para ceder um tempinho para você contar para os adolescentes e jovens a dificuldade que foi para você abandonar o vício, que não vale a pena eles entrarem nesse vício porque é muito difícil sair, contar dos males que o cigarro causa. E também a conscientização dos filhos, né, doutor? Também é fundamental. Existe um princípio no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, você precisa incentivar o seu filho a participar de projetos que vão afastá-lo das influências ruins que tem hoje na sociedade, como o álcool, as drogas, o fumo. E isso é fundamental. Você conscientizar o seu filho da importância dele nunca se aproximar desse vício. E para destacar esse princípio, o doutor trouxe novamente aqui a Dorineide Moreira de Lima. Não é isso, Dorineide? Dorineide ela é produtora rural aqui em Manaus, né, na região. E ela trouxe aqui uma pessoa especial, que é o Lucas, que é filho, né? Dorineide, seu esposo é o Jucimar, né? Ele participou do curso em 2008 e há 6 anos ele não toca nesse cigarro, graças a Deus. Ele se mantém vigilante e qual é hoje a maior preocupação dele? Sim, ele se tornou vigilante e a maior preocupação é com meu filho Lucas. Tanto é que ele incentivou o Lucas a participar de um clube especial chamado Desbravadores. Lucas, você está muito bem uniformizado, essa é uma farda especial. O que é o Clube de Desbravadores? O Clube de Desbravadores é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo, que trabalha com crianças de 10 a 15 anos. Lá nós fazemos atividades que ajudam no aprendizado e ajudam na formação de um bom caráter. Poxa, eu percebi que o Lucas ele é uma pessoa calma, tranquila. Ele é assim mesmo dentro de casa? Muito tranquilo. Olha só, você deve estar curioso aí, querendo também, quem sabe, participar de um clube. Você deve ter um filho, uma filha, ou você é um jovem aí que está entrando nessa fase de curiosidade. Então, o Clube Desbravador é uma boa oportunidade de você participar e incentivar seus filhos também a participarem. E para participar de um clube, você se reúne quais são os dias, assim? Domingo, na parte da manhã e sábado à tarde. Olha só. Então, se você tem desejo, procure uma igreja adventista no seu bairro, local, ali próximo e participe, incentive a participar desse clube que incentiva a jovens, filhos, familiares, né, se manterem longe do vício do cigarro, né? Nós queremos agradecer de coração pela presença de vocês, viu? Porque mais uma vez a Dorineide aceitou o desafio de estar aqui conosco compartilhando essa iniciativa, né? Mostrando que temos que se manter vigilantes, né? Atentos e incentivar a conscientização também dos filhos, né? Nesse processo aí de se manter longe do vício, né, doutor? Nós vamos para o último bloco. O último bloco ele está muito especial.
vai trazer mais um segredinho aí da vitória e o doutor preparou uma surpresa especial. Então, permaneça conosco no último bloco desse terceiro dia do projeto Apague Essa Ideia e Acenda a Esperança. E agora estamos de volta no nosso último bloco do terceiro dia. Já estamos até com saudade, viu, doutor, de ouvir o senhor falando aqui. No bloco anterior, nós falamos de 2 segredos importantes para a vitória. Nesse terceiro bloco, doutor, qual seria, assim, o último segredo da vitória? Bom, terceiro segredo, aprender a lidar com as emoções. Muitas pessoas até deixam o hábito de fumar, permanecem um bom tempo sem fumar, mas são submetidas, às vezes, a situações estressantes que às vezes acontecem com qualquer um de nós no dia a dia. Como, por exemplo, perda familiar, separação conjugal, algum problema de saúde na família. São fatores que nós chamamos de fatores de recaída, fatores que podem fazer com que o indivíduo volte a fumar novamente. Isso às vezes acontece. E esses fatores, assim, não só com ex-fumantes acontece, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Existiria então, assim, diante dessas situações estressantes do dia a dia, algo que possa se fazer para evitar? Sim, sem dúvida. Isso depende muito da nossa atitude diante do problema. Existe um princípio, um versículo no livro de Provérbios que eu gostaria de ler, você vai acompanhar na tela conosco. Provérbios capítulo 19, versículo 2, que diz o seguinte: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ou seja, diante de uma situação estressante, a gente precisa pensar de forma racional. Nós não podemos se deixar levar pela emoção, porque a emoção nos engana. É verdade. O livro de Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, nossas emoções nos enganam. Então, diante de uma situação estressante, nós precisamos pensar de forma racional. Será que o cigarro vai devolver o meu emprego? Será que o cigarro vai resolver o problema de saúde da minha família? Razão. Pensar de forma racional e não emocional. Esse é o primeiro passo. Segundo, é que nós precisamos entender que à medida que eu procuro me acalmar, as ideias começam a surgir, as soluções vão surgir naturalmente. Lembre-se que você tem uma família, você tem amigos ao seu redor que também vão lhe ajudar nesses momentos de dificuldade. Portanto, diante de uma situação dessa, precisamos pensar, agir e pensar de forma racional. Há um outro versículo no livro de Provérbios também, capítulo 16, versículo 32, que diz o seguinte: melhor é o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Esse princípio vem reforçar o versículo anterior que nós vimos, que nós precisamos pensar de forma racional, não se deixar levar pela emoção. Isso significa inteligência emocional. Inteligência emocional. É a capacidade que as pessoas têm e podem desenvolver, se elas quiserem, de saber lidar com as emoções do dia a dia, os fatores estressantes do dia a dia que todos nós passamos, né, e todos nós temos. Doutor Rogério, eu percebi que durante esses 3 dias de curso, além de você nos passar várias orientações médicas, você deu muita importância para a espiritualidade. Por que você utilizou vários princípios bíblicos durante todo esse processo? Deise, primeiramente porque eu creio neles. São princípios divinos. Mesmo que eu não cresça, na minha opinião, qualquer método que se propõe a trabalhar com dependência química tem que levar em consideração a espiritualidade das pessoas. Existem inúmeros trabalhos de pesquisa feitos hoje em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, mostrando a relação positiva entre a fé e a cura das doenças, a melhora da saúde das pessoas. Se eu desprezar a espiritualidade, a fé das pessoas, eu estarei limitando a eficácia do método proposto.
Eu entendo, doutor, mas me causa uma surpresa porque na classe em que você vive existe muito ceticismo. As pessoas estão deixando de acreditar em Deus. O Deus segundo a Bíblia que você tem falado aqui, ele é real para você? A Bíblia é um livro confiável? É possível conciliar fé no meio desse mundo secularizado? Hoje, Deise, eu posso dizer para você que sim. Mas antes não era assim? Não. Antes de fazer medicina, eu era até membro ativo na minha igreja. Tocava violão nas programações, participava de grupo de jovens, mas quando eu me ingressei na faculdade de medicina, eu me afastei completamente de Deus. E me tornei, inclusive, um crítico ferrenho da Bíblia. Então você sofreu influência do secularismo? Com certeza. Infelizmente, o materialismo, o racionalismo, o humanismo tem destruído a fé de milhares de pessoas no mundo inteiro. E isso só ocorre porque as pessoas não têm a disposição de se aprofundar no conhecimento da Bíblia. E por elas não terem um conhecimento aprofundado da Bíblia, não gera convicção em suas mentes. Quando foi que aconteceu o ponto de virada na sua vida? Olha, o ponto de virada foi o momento em que eu me dei uma chance para me aprofundar no estudo da Bíblia. Ou seja, o momento em que eu me dei uma chance para examinar as Escrituras Sagradas. Quer dizer que o que faz a diferença é o estudo aprofundado da Bíblia? Sim, sem dúvida, porque a grande maioria das pessoas tem um conhecimento muito superficial da Bíblia. Outra questão que nós precisamos levar em consideração é a atitude diante dela. Se você vai até a Bíblia com o objetivo de criticá-la, certamente você vai encontrar motivos para isso, porque muitas coisas se discernem espiritualmente. Mas por outro lado, se você vai até a Bíblia com atitude de sinceridade, de humildade no coração, você irá encontrar certamente motivos de sobra para concluir que o Deus da Bíblia é realmente um Deus real e que a vida eterna é um fato concreto. Então, doutor, o que a Bíblia representa para você? Hoje eu entendo, Deise, que a Bíblia é uma carta de amor, escrita por um Deus de amor, revelando o seu profundo cuidado por suas criaturas. Hoje eu posso dizer com convicção, com segurança, que mesmo vivendo em um mundo secularizado, é possível nós desenvolvermos a nossa fé a tal ponto de não perdermos de vista o plano da salvação. Você pôde perceber que além das orientações médicas, existe a espiritualidade que tem um fator importante na sua decisão. E Deus é o maior interessado em você. Ele quer ver você liberto desse vício. Nós queremos agradecer aqui, doutor, de coração, porque você, além de trazer esclarecimento na área, né? Você trouxe depoimentos de pessoas que venceram esse vício, pessoas que já estão numa nova vida, e as pessoas que estão nos acompanhando, com certeza, elas querem experimentar isso também. Agora, se ficou mais dúvidas, se você também deseja compartilhar o seu depoimento, ter mais esclarecimentos, nós temos a nossa página no Facebook, que é o nosso programa Apague Essa Ideia, Acenda Esperança. Então você acessa lá e você pode, olha, ser um agente de conscientização online, né? O doutor vai estar lá para responder, tirar suas dúvidas, fazer um bate-papo com eles, e nós estaremos aqui também dando o suporte necessário, algo que seja de auxílio aí nesse processo de deixar de vez os males do cigarro. Você vai deixar uma mensagem final e que você possa continuar sendo essa pessoa usada por Deus, com certeza, para ajudar milhões de pessoas a deixarem esse hábito terrível que tem assolado muitas famílias. E esse programa tem um objetivo: levar esperança, levar vitória para a sua vida. O apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades. Ele foi preso, foi perseguido, foi açoitado. Mesmo diante de todas essas situações estressantes que ele viveu em seu dia a dia, ele pôde deixar para nós uma mensagem muito especial, que eu gostaria de concluir dizendo esse versículo que está lá no capítulo
4 de Filipenses, no versículo 6 até o 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejais conhecidas diante de Deus as vossas petições com oração e súplica. Veja bem, Paulo aqui mostra para a gente qual deve ser a nossa atitude diante dessas situações estressantes que nós passamos no dia a dia. E que você que largou o hábito de fumar, possivelmente vai passar também. Então você não pode se deixar levar pela emoção. Quando ocorrer esses fatores que nós chamamos de fatores de recaída, nós precisamos pensar de forma racional. Então a primeira atitude, colocar o problema diante de Deus. E agora veja o resultado, quando nós temos essa atitude. Paulo continua dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu amigo, você recebeu todas as orientações médicas, você aprendeu como trabalhar a força de vontade, e olha, coloque essas orientações em prática, porque eu tenho certeza que Deus irá santificar, irá abençoar o esforço seu. Com certeza. O Deus da Bíblia é o Deus do impossível. Mas nós precisamos entender uma coisa: Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Portanto, faça a sua parte. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu esforço e vai lhe dar essa vitória por toda a vida. Bom, doutor, foram 3 dias que trabalhamos aqui sobre como se livrar de vez desse vício, o hábito de fumar. É isso? E para nós já é uma vitória, porque eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando, você que está aí do outro lado, você tomou a decisão certa de querer parar de fumar. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso desejo que você se mantenha vitorioso na sua decisão. E apague essa ideia. Acenda o quê? Esperança. Oh.